Fala pessoal, então vamos falar sobre uma situação muito importante, tá? Que quando não levado em conta na análise é uma quebra de pressuposto assim gravíssima, porque quebra a independência das unidades experimentais, tá? Por exemplo, no controle e no tratado, tá? Porque o pareamento é justamente isso. Digamos assim, ó, a gente tem uma situação em que a gente tem três placas, três culturas, e em cada cultura vai ter três poços tratados e três poços de controle, tá? Aí de que população vai se referir esse teste estatístico? Você pode utilizar aí é que tá o grande trick de você definir qual é a sua população e quais são as suas unidades experimentais. Se você definir a sua unidade experimental como uma placa, e aí vai ter que ser vai ser um N de 3 tratados e N de 3 controle, e cada unidade experimental vai ser uma média de 3 posses, você pode talvez extrapolar para placas no geral. Agora, se você quiser considerar o teu N como poços, você tem aqui que você tem um N de 9, tá? 3 6 9, tanto para o tratado, tanto para o controle, mas, mas você só vai poder extrapolar para essas três placas, tá bom? Só pode extrapolar para essas três placas, porque a sua população agora não são placas no geral, e sim essas três placas. Percebeu a diferença? E aqui no caso, uh, você pode aumentar o teu N e restringir as conclusões daquele teu experimento, ou você pode diminuir o teu N e aumentar a variedade externa. Dito isso, aqui, onde é que está acontecendo nessa situação? Onde é que está acontecendo a randomização? A randomização está ocorrendo a nível de placa ou a nível de poço? Ela está acontecendo a nível de poço, em cada placa. É uma randomização estratificada, né? Em blocos, vamos dizer assim. Então, em cada poço, em cada placa, perdão, você randomiza poços para tratar do controle. Dito isso, você vai ter uma situação que se chama pareamento, tá? Você pode ter, se você tratar a tua unidade experimental como o poço e não como a placa, se você tiver um N de 9, você vai ter uma situação onde num mesmo poço, numa mesma placa, numa mesma cultura, numa mesma placa, você vai ter indivíduos no grupo tratado e no grupo controle. É justamente o que acontece aqui, ó. Você tem o tratado e o controle numa mesma placa. E aí no teu gráfico, quando você vai fazer a comparação, esse pocinho aqui, ele vem da mesma placa do que esse pocinho aqui. Esse pocinho aqui vem da mesma placa do que esse pocinho aqui. Tá tratando as unidades experimentais como os poços, tá? E aí a gente tem um caso de pareamento. E o pareamento, ele pode agir ao seu favor. Só que lembre-se aqui que se você está tratando as unidades experimentais como poços, você está limitando a variedade externa do seu experimento. Mas ao comparar cada ponto do grupo tratado com o grupo controle da cultura correspondente, é possível isolar o efeito de sua variável independente da variabilidade entre experimentos. Então, digamos que você colocasse todos os tratados numa cultura e todos os controles em outra.
e na outra você deixa meio que misto, tratado e controle. Pode ser que haja uma diferença sistemática entre as placas. Pode ser que uma placa, sei lá, tenha sido mal lavada, não sei, tá? Tô especulando aqui, tô ficando paranoico, mas o pensamento é esse, tá? Então, às vezes o pareamento ele pode agir ao seu favor. Por exemplo, o pareamento num estudo de crossover, que a gente chama, antes e depois, onde os indivíduos eles é um experimento onde tem grupo controle, placebo, e depois os indivíduos trocam, os que estão no grupo intervenção vão para o controle, e os que estão no grupo controle vão para o grupo intervenção, e os que estão no intervenção vão para o controle, me enrolei aqui, eles fazem um crossover. Você está analisando no grupo tratado e no grupo controle os mesmos indivíduos. E nisso você precisa de um menor tamanho da amostra frequentemente. É bem comum de fazer em atletas, por exemplo, estudos de crossover, porque você não consegue um tamanho da amostra tão grande. Em alguns casos específicos da pesquisa básica também, imagino que seja feito. E só que o que acontece é que a variabilidade, nesse caso, a variabilidade entre os grupos, entre o grupo tratado e o grupo controle, ela é menor do que a variabilidade intragrupo, tá? Ela é menor do que a variabilidade que tem dentro do grupo controle e do grupo tratado. Por isso que a gente tem que utilizar testes estatísticos pareados, tá? Então, exemplos de pareamento. Você pega de vários indivíduos, você tem vários indivíduos, você retira alíquotas desses indivíduos, alíquotas de sangue, e você aplica um tratamento e um controle em cada alíquota. Você retira 2 alíquotas por indivíduo, e numa alíquota você dá o controle e na outra alíquota você está dando a intervenção. Os pontinhos do teu gráfico vão ser controle e intervenção. Só que as alíquotas, a alíquota do controle e a alíquota da intervenção, elas vão vir do mesmo indivíduo. Então você tem a condição de pareamento. Tá bom? E pode ser interessante porque você está diminuindo variabilidade genética. E frequentemente em testes pareados você ganha poder estatístico. Tá? Só que o desenho pareado ele tem que ser bem feito. Então, se lembra sempre que a estatística ela diz respeito a, levando em conta a variabilidade da população, avaliar a consistência do teu achado. Lembre-se de incluir a variabilidade que importa para você e para a qual você quer conseguir extrapolar as suas conclusões dentro do seu desenho experimental. Tá bom?